Bom dia a todos, turma 469. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrá-los acerca das notas da avaliação, que já estão constantes no Moodle. Nós juntaremos nessa semana ainda, ou no início da próxima semana, as atas de notas respectivas. Então, deem uma olhada e qualquer dúvida me comunique. Ok? Muito obrigado. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrá-los que a Lei de Introdução é a principal fonte interna do direito internacional privado. Na verdade, é através da Lei de Introdução que nós estabelecemos a contemplação acerca da lei a ser aplicada nas relações jurídicas com conexão interespacial. O que, evidentemente, se estabelece dentro de um panorama estabelecido legalmente, mediante regras jurídicas próprias e específicas, que vão sendo fixadas a partir do artigo 7º até o artigo 8º da Lei de Introdução, e que, na verdade, estabelecem em cada um dos dispositivos as relativas medidas vinculadas a litígios de natureza privada, de acordo com as suas características próprias, estabelecidas nos diversos capítulos do Código Civil, certo? Da lei empresarial, entre outros. Assim sendo, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria já de deixar claro que a lei de introdução, então, ela é a normatividade básica, essencial para a fixação da lei aplicável às relações jurídicas internacionais, onde houver uma conexão interespacial privada e que essa seja estabelecida dentro de critérios basicamente de necessidade de estabelecer entre dois ou mais ordenamentos jurídicos, quais deverá ser aplicado. Bom, em primeiro lugar, nós vamos analisar o artigo 7º. O artigo 7º, pessoal, como, aliás, todos os dispositivos da lei de introdução, eles vão ser estabelecidos com dois objetos ou dois fundamentos básicos. Cada um desses dispositivos está definindo uma espécie de elemento de conexão e um objeto de conexão, ou também chamado de objeto jurídico. Eu gostaria de ressaltar a vocês que o elemento de conexão é o termo escolhido pelo nosso legislador para a fixação da lei aplicável. Pode ser ele o domicílio, pode ser ele a nacionalidade, pode ser ele qualquer elemento que se defina como elemento de extraneidade capaz de vincular a ideia que é o centro irradiador da lei aplicável nesse tipo de relação. Num segundo compasso, dentro dos mesmos dispositivos, nós vamos verificar que existe um chamado objeto de conexão. E que esse objeto de conexão, na verdade, é um objeto que se estabelece a partir da verificação de qual a matéria jurídica que está sendo posta no determinado conflito interespacial. Assim sendo, nós vamos aí, então, enumerar em todos os dispositivos, entre o 7º ao 11º da Lei de Introdução, nós vamos enumerando os tipos jurídicos que são objetos das discussões postas face ao elemento de conexão optado. Vamos, então, analisando na estrutura do próprio dispositivo legal, verificar como funciona isso. Vejam, por exemplo, no artigo 7º. O artigo 7º da Lei de Introdução, ele diz, resumidamente, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Reitero, a lei do país
em que for domiciliada a pessoa. Vejam, pessoal, o que estamos dizendo? Que a determinação da lei aplicável, neste caso, é o domicílio. Ou seja, a parte que demanda está, na verdade, exercendo um direito vinculado ao seu sistema nacional. No caso concreto, quando se fala em sistema nacional, estamos falando de nacionais brasileiros ou estrangeiros que aqui tenham residência e domicílio, porque estão, evidentemente, subjugados à lei nacional. Ora, se assim é, e se esta é a grande razão, nós temos, então, que estabelecer que a lei aplicável no caso concreto é o domicílio, mas que casos concretos? E aí a própria norma enumera os casos de litígios com repercussão internacional, ou seja, onde as partes são emergentes de 2 ou mais ordenamentos jurídicos diferentes, certo? Nas quais se configuram, por exemplo, o tema começo e o fim da personalidade, o nascimento e a morte. Ou seja, todas as causas, todas as demandas originadas no nascimento, originadas com a morte, são demandas estruturadas dentro de um contexto específico e cuja regra jurídica, se vincular uma conexão interespacial, é a lei do domicílio. Não só este item, mas o artigo prossegue. Outro elemento de conexão, o nome. O nome ou o patronímico do sujeito, na verdade, ele é objeto de várias possibilidades de discussões jurídicas. Alteração, manutenção, exclusão, entre outros atos. Estes fundamentos vinculados ao nome, na verdade, estão também estribados sempre na lei aplicável domiciliar. Ou seja, quem demanda analisará o domicílio para estabelecer a lei aplicável. Terceiro, a capacidade. Ora, todos sabem que o atributo da capacidade é um atributo que é essencial e elementar em todo e qualquer litígio de natureza jurídica. Assim sendo, evidentemente, nós temos que analisar muitas vezes conflitos envolvendo a plena capacidade, a capacidade relativa e a incapacidade plena. Vocês todos sabem que isso são pressupostos da ação, e como pressupostos da ação, elas são essenciais porque elas têm uma ligação estrita com o mérito da causa. Assim sendo, quem demanda a partir de questões envolvendo o nome, deverá utilizar-se como lei aplicável em relações jurídicas com conexão interespacial privada, deverão utilizar-se também da figura do domicílio. E, finalmente, nós vamos ver que os direitos de família também são estruturados dentro do mesmo contexto. Ou seja, os direitos de família, quando demandados judicialmente em processos internacionais, demanda a aplicação da regra domiciliar, ou seja, o domicílio é a lei aplicável àquela relação. Então, vejam, domicílio é elemento de conexão. Início e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família, objeto de conexão. Vejam que sobre este objeto nós fixamos um elemento. Elemento este que é o termo jurídico que vai unir a relação, estabelecendo, então, a lei aplicável. Este é o fundamento do capítulo 1, título 1, e também as questões envolvendo o capítulo relativo aos direitos de família e que são estruturados, então, no capítulo 7. Tema central, tema nuclear, base elementar do sistema do Estatuto da Pessoa Física, base estrutural, o domicílio, ok? Vocês todos também sabem a diferença entre domicílio e residência, e que o domicílio dá mais segurança jurídica ao sujeito,
à medida em que é o local onde o sujeito se encontra com o objetivo de permanência, diferentemente da residência, que pode ser temporária, que pode ser, inclusive, transitória. E, assim sendo, evidentemente, que a residência ela não tem a mesma força ou a mesma possibilidade de focalização do que o domicílio. Motivo pelo qual o direito brasileiro optou pela figura do domicílio, à medida em que, sendo o nosso país um país de grande fluxo de estrangeiros, nós temos nos deparado com problemas de natureza bastante grave em relação aos que nós chamamos de vinculados a uma dupla nacionalidade, onde emerge a dúvida sobre qual nacionalidade aplicar, o que não é o caso do Brasil, porque o Brasil não usa o atributo da nacionalidade, mas usa-se, então, evidentemente, que neste caso de dupla personalidade, o domicílio efetivo da parte. Por outro lado, a questão da capacidade que está vinculada a esse dispositivo também ela é muito importante, à medida em que, durante muito tempo no Brasil, nós absorvemos o princípio ou o elemento de conexão nacionalidade, que foi posteriormente transformado em domicílio, à medida em que nossos objetivos eram o de evitar a aplicação de leis estrangeiras, normalmente daqueles países inimigos na Segunda Guerra. E como nós sabemos que temos um grande fluxo de estrangeiros vinculados à Alemanha, à Itália e ao Japão, que eram os países do eixo, o legislador brasileiro não tinha interesse em vincular a aplicação destas leis sobre nosso sistema jurídico, razão pela qual houve a opção pelo domicílio. Certo? Muito bem. Outra vantagem do domicílio é que ele evita o problema em relação àquelas pessoas apátridas ou aquelas pessoas sem nacionalidade. Ou seja, a importância do encaminhamento de um pedido litigioso sobre estes aspectos está mais estribado, aliás, exclusivamente estribado no domicílio e não mais, então, na sua nacionalidade ou eventual falta de nacionalidade. Muito bem. O parágrafo 1º desse dispositivo, e na verdade são 8 os parágrafos, ele vai estabelecer, pessoal, a regra alternativa, ou a regra excepcional, ou a regra de manuseio da norma constante no caput do artigo 7º. Assim, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte, vejam bem como ela é estruturalmente diversa do caput. Realizando-se o casamento no Brasil, vejam bem, objeto de conexão, o casamento, feito no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Bom, se nós encerrássemos aqui a leitura desse dispositivo, nós estaríamos dizendo que todas as ações vinculadas a casamento aplicam-se à lei brasileira. Mas, na verdade, o artigo prossegue esclarecendo em que casos que casamentos realizados no Brasil inserem-se à lei brasileira. E ali o dispositivo diz, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Ora, pessoal, estruturem-se bem. Há 2 questões envolvendo o casamento que são objeto desse dispositivo. Os impedimentos dirimentes do Código Civil e as formalidades da celebração, ou impostas para a celebração pelo Código Civil. Nestes 2 e exclusivos casos, relativamente a casamento, é que nós aplicaremos a lei brasileira. Vejam que aqui não se fala mais em domicílio, certo? Se fala expressamente na lei brasileira. Por quê? Porque, na verdade, as questões envolvendo impedimentos e envolvendo formalidades são questões envolvendo a própria estrutura das exigências postas para o casamento pela lei brasileira. Ok? Bem. Parágrafo 2º. Outra regra de exceção. O casamento de estrangeiros poderá ser celebrado perante autoridades diplomáticas ou consulares
do país de ambos os nubentes. Ora, pessoal, o casamento de estrangeiros, vamos imaginar um francês e uma francesa, que estão no Brasil e querem casar, mas não querem casar na forma da lei brasileira. Podem? Podem. Por quê? Porque a lei autoriza o casamento se eles o fizerem perante a agência consular ou diplomática de seu país nacional, a França. Eles se dirigem ao consulado, eles formalizam todos os elementos básicos para as exigências do casamento francês e ali celebram o casamento através do cônsul. Ou seja, quando nós estamos estabelecendo esta regra, nós temos que ter a evidência de que esta exceção aberta pelo legislador é no sentido de que se viabilize ao estrangeiro a possibilidade de casar pela sua lei nacional. Não podem esquecer também, pessoal, que esta regra é uma regra que se estabelece apenas e exclusivamente quando ambos os nubentes são da mesma nacionalidade. Se qualquer deles não tiver a mesma nacionalidade, nós estamos diante de uma impossibilidade formal de aplicar-se o dispositivo do parágrafo 2º. Desculpe, terceiro. Segundo. Parágrafo 3º, agora sim. Se os nubentes tiverem domicílio diverso, ou seja, uma situação excepcional, porque sempre se sabe que os nubentes, invariavelmente, têm o mesmo domicílio. Mas o legislador já foi à frente. Mas naquelas causas em que os nubentes não têm o mesmo domicílio, por afastamento temporário, por necessidade de trabalho, ou seja, por que razão seja. Ou seja, o que nós estamos considerando aqui, se houver a diversidade de domicílios, aquilo que chamamos de domicílio internacional, certo? Os casos de invalidade do casamento, vejam, agora eu estou falando do objeto de conexão, invalidade do casamento. Vejam no Código Civil quais são os casos de invalidade do casamento, os casos que determinam a nulidade do casamento ou a anulabilidade do casamento. E dali nós podemos nos depreender em vários contextos onde se estabelece uma demanda esta que vai se vincular à lei do domicílio, mas se não tiverem o mesmo, vai ser aplicada a lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, o local onde, imediatamente após o casamento, os nubentes formalizaram o seu primeiro domicílio. Vamos imaginar uma hipótese remota. João e Maria casaram no Rio de Janeiro, onde fixaram residência. Durante 10 anos, posteriormente, depois de 10 anos de casados, João vai trabalhar na África e Maria vai desenvolver atividade cultural na Argentina. Ora, esta diversidade de domicílios, por exemplo, vai vincular-se a uma hipótese eventual de invalidade daquele casamento. Ou seja, marido ou mulher quer arguir a invalidade. Qual é a lei aplicável? Como eles não têm o mesmo domicílio, nós vamos aplicar o primeiro conjugal, que no caso era o Rio de Janeiro, portanto, a lei aplicável era a lei brasileira. Ok? O parágrafo 4º. O parágrafo 4º traz como objeto de conexão o regime de bens. E todos vocês sabem que o regime de bens, seja legal, seja convencional, é aquele que as partes definiram como opção a regra geral cuja a extensão vincula-se à comunhão parcial. Assim, se eu quero casar em comunhão universal, se eu quero casar com separação total, eu tenho que estabelecer um pacto antinupcial com o objetivo de definir, então, direitos e deveres respectivos na hipótese de um divórcio. Então, veja assim, o regime legal, muitas vezes, em alguns ordenamentos jurídicos, sequer é relacionado diante da figura do casamento por não necessidade disso.
Ora, quando isso ocorre, como um sistema, por exemplo, consuetudinário britânico, não há formalização de um regime de bens e as questões se evoluem dentro de um princípio consuetudinário. Na verdade, por exemplo, se a Maria vier residir no Brasil, deixando seu marido, João, na Inglaterra, na verdade, a Maria poderia ensejar ou propor uma ação contra o João para obter dele a garantia de partilha de seus bens, ou seja, a divisão equânime de seus bens, na forma da lei brasileira, qual seja através da comunhão parcial de bens. Esta comunhão parcial de bens, pessoal, vai fazer com que ela seja eventualmente beneficiada com um princípio que até então ela não dispunha. E por que ela vai ser beneficiada? Porque ela, estando domiciliada no Brasil, a lei aplicável ao regime de bens é a lei em que os nubentes tiverem domicílio e, se for diverso, o primeiro domicílio conjugal, certo? Evidentemente que, nesta hipótese aqui, se ambos estão residindo na Inglaterra, por exemplo, né, eles submetem aos princípios consuetudinários da lei inglesa. Por outro lado, se ela morar no Brasil e ele permanecer na Inglaterra, ela pretendendo demandar, ela poderá incorporar ao seu casamento o princípio vinculado à comunhão parcial de bens, que é o regime legal existente no Brasil, certo? Muito bem. Se não houver domicílio conjunto, então, resumo, o primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4º. O regime de bens legal... Não, desculpem, esse é o parágrafo 4º. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, seja apostilada a sua adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada adoção ao competente registro. Situação um pouquinho diversa da primeira, que tratava só sobre regime de bens, mas essa incorporando também a questão de regime de bens, ao estabelecer a seguinte premissa. Um estrangeiro que é casado e venha se naturalizar brasileiro. Vamos imaginar que ele veio residir no Brasil com a sua esposa, com seu marido, né? Com a situação de transferência para o Estado brasileiro, ele obteve a possibilidade de obter a naturalização brasileira, o que fez e obteve. Então, vejam, se ele se naturalizar, ele pode, se seu cônjuge autorizar, é óbvio, essa autorização é indispensável, certo? Pleitear ao juiz brasileiro, no caso, né, seja ali incorporado o regime de bens de comunhão parcial, que é o vigorante no Brasil, certo? Isso quer dizer que nós podemos imaginar que, na hipótese de não existência ou na hipótese de fixação de um outro regime que não a comunhão parcial, transmutar-se o regime para a adoção do regime de comunhão parcial. Esta situação jurídica faz com que, em muitos casos, as partes se beneficiem dessas circunstâncias, mas não tanto ao ponto de prejudicar terceiros ou direitos adquiridos. Assim sendo, o dispositivo termina dizendo a seguinte expressão: dada a esta adoção de novo regime, o competente registro, certo? E respeitados os direitos de terceiro. Todo o terceiro que estabelecer-se dentro da regra vinculada à ideia de que naturalizou-se, quer adotar o regime, poderá fazê-lo sob circunstâncias: autorização do cônjuge, recebimento do decreto de naturalização, certo? Requerimento ao juiz. Quarto, não prejuízo a terceiros
e encaminhamento ao registro civil correspondente. Ok? Muito bem. O parágrafo 6º do mesmo dispositivo, estamos falando do artigo 7º. O divórcio realizado no estrangeiro, vejam a figura jurídica, divórcio que foi feito no estrangeiro. No caso dos ou ambos os cônjuges forem brasileiros, não há necessidade dos dois, basta um. Vamos imaginar, a mulher é brasileira, certo? Ela se divorciou no estrangeiro de seu marido, certo? Mas ela quer tornar eficaz esse divórcio no Brasil. Isso ela fará através da homologação da sentença estrangeira, com certeza. E vejam que essa homologação no Brasil só será reconhecida, segundo o termo do dispositivo, apenas 1 ano depois da sentença trânsita em julgado, certo? Fato que só será excepcionado se houver separação anterior pelo mesmo período. Ora, vamos estabelecer, então, que decorrido 1 ano, homologada a sentença, ela se torna eficaz no Brasil, e a parte que ajusta o pedido de homologação, na verdade, vai produzir efeitos imediatos em relação ao ato. Tudo bem. Só vejam o seguinte, uma questão que fica pendente, pessoal. A questão relativa a 1 ano de sentença, 1 ano de separação. Pela nova lei brasileira, o dispositivo se choca com a ideia de que no Brasil não se adota mais o regime de tempo ou de aguardo de tempo para o divórcio. O divórcio, diante da ruptura de uma união conjugal, pode ser imediatamente requisitado, imediatamente solicitado. Se assim o é, entendeu? Então, não há mais necessidade, na órbita interna do direito brasileiro, aguardar-se tal prazo. Então, veja, imagine-se que esse estrangeiro esse divórcio realizado no estrangeiro foi feito há 2 meses atrás, eu não preciso aguardar até 1 ano. Eu posso imediatamente pedir a homologação do divórcio no Brasil, diante da nova lei que autoriza o reexame para a adaptação à legislação brasileira. E isso é falado no dispositivo, que diz: o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com seu regimento interno, reexaminará o requerimento do interessado em relação a decisões já proferidas em pedidos de homologação, estrangeiros de divórcio, de brasileiros, para que ela passe a produzir todos os efeitos. Então, nós temos a existência de uma regra jurídica que estabelece o divórcio no estrangeiro, que autoriza tornar eficaz este divórcio no sistema brasileiro, que autoriza o Superior Tribunal de Justiça a reexaminar essas questões para adaptá-los à regra jurídica interna, e que isto vai produzir seus efeitos legais a pedido da parte. Eu acho que não tem mais questão, talvez menos complexa do que estamos tentando explicar. É lógico que essas opções todas, essas questões, serão objeto futuro de alguns questionamentos que serão postos a nível de exercícios. Vamos, então, agora para o parágrafo 7º do artigo 7º. O que diz o parágrafo 7º? O parágrafo 7º diz o seguinte: salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados. Veja, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge, correto, e aos filhos não emancipados em seu poder. Por isso que nós iniciamos o texto com a palavra salvo caso de abandono. Se o chefe de Estado abandonou a família, a esposa, os filhos, o marido e os filhos, este caso vai estabelecer a regra de que sempre o domicílio será o mesmo para a unidade unifamiliar.
representada pela esposa, pelo marido ou pelos filhos não emancipados. Ok? Então, na hora da definição do domicílio, havendo uma motivação ou ingresso de uma ação em relação a qualquer uma das partes, o chefe de família, o cônjuge, os seus filhos emancipados, o domicílio é o domicílio comum, certo? É o domicílio comum do chefe da família. No finalzinho do dispositivo diz assim, vírgula, e o do tutor ou curador aos incapazes sobre sua guarda. Isto quer significar que o tutor e o curador, que tem sob suas responsabilidades a guarda e vigilância do tutelado e do curatelado, na hipótese de movimento contra estes, a ação será demandada no domicílio do tutor ou do curador, e não do tutelado ou curatelado, mesmo porque estes são incapazes. Ok? Muito bem. Parágrafo 8º. O parágrafo 8º define a regra de que a pessoa que não tenha domicílio, não tenha domicílio. Ou seja, se alguém não tem domicílio, como é que eu vou me socorrer para definir a lei aplicável? A lei é clara, diz assim, quando a pessoa não tiver domicílio, veja bem, considerar-se-á domiciliado no lugar de sua residência. Você sabe a diferença de domicílio e residência. O elemento distintivo é a permanência no domicílio, a não necessidade de permanência na residência, mas a residência substitui o domicílio na hipótese de inexistência. E termina ainda dizendo, certo? Ou naquele local em que se encontre o sujeito. Ora, onde se encontre? Veja, quando se estabelece essa regra de que qualquer lugar, na hipótese de inexistência de domicílio ou residência, qualquer lugar onde ele seja encontrado, este local se tornará, para efeitos de fundamentação da escolha da lei aplicável, né, o local designado por lei para que aquilo corresponda ao domicílio. Acho que está muito claro isso, né, pessoal? Bom, aqui nós encerramos o primeiro contexto do artigo 7º. O artigo 7º inicia-se com a figura do domicílio. Este domicílio vai sendo vinculado durante todo o processo, todos os parágrafos, sendo que a inexistência de um domicílio comum entre cônjuges pode ser estabelecido através do primeiro domicílio conjugal, tanto também como nos casos nos casos em que eles, eventualmente, estejam morando, ou, desculpem, domiciliados de forma alheia e vai repercutir no domicílio original do casal ou o primeiro domicílio conjugal. Esses dispositivos nós temos que tentar elaborar uma análise contextualizada desses dispositivos para que não se encontre a repercussão de dificuldades mais estruturadas ao final, na hora da elaboração de provas. Por isso, vamos elaborar alguns exercícios acerca destes dispositivos. Vamos encerrar a nossa aula hoje para tratar do artigo 8º. O artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito vai falar já de outro capítulo do Código Civil. Se no primeiro falamos do Estatuto da Pessoa Física e dos direitos de família, nós agora estamos falando sobre o direito das coisas, ou mais especificamente, a vinculação em relação a bens, sejam móveis, sejam imóveis. Assim sendo, quando falamos em bens móveis e bens imóveis, o dispositivo do artigo 8º diz claramente: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Objeto de conexão, bens, de forma genérica, de forma geral. Qual é a lei aplicável? O local em que estiverem situados. Ou seja, a posição geográfica e física do bem. Isso é muito fácil contemplar nos chamados bens imóveis.
não tão fácil de contemplar nos bens móveis, porque a possibilidade de mobilidade deles vai fazer com que, muitas vezes, a regra da situação seja perdida. Então, o dispositivo do artigo 8º foi excepcionado pelo parágrafo 1º, que diz o seguinte: enquanto que, lá em cima, a regra geral estabelece que o local da situação do bem prevalece para a aplicação da lei, no parágrafo 1º, argumenta-se que aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que trouxer ou se destinarem a transporte para outros locais. Vejam, eu mudei o elemento de conexão, porque se o proprietário de um bem móvel, e são desde os objetos pessoais, dinheiro, automóvel, veículo, sei lá, tudo que vocês compreendem por bens móveis. Se estes bens estão, evidentemente, dentro de um certo contexto, estabelecendo uma situação permanente, o que é meio difícil para os bens móveis, né? Ou eventualmente mais raro, nós poderíamos imaginar que estes bens, ao serem transferidos por seu proprietário, ou que ele remeta para outros locais, que estes bens sejam, então, estruturalmente vinculados a um outro elemento de conexão do que não a situação do bem. E aí se usa a figura do domicílio do proprietário do bem. O proprietário do bem é que vai estabelecer, como regra geral para a lei aplicável, o seu próprio domicílio. Certo? E, finalmente, o parágrafo 2º, que trata do penhor, ou do objeto de conexão dito penhor. O penhor, como direito real de garantia mobiliário, né, estabelece exatamente a transferência do bem, né, enquanto não reintegrado à posse do proprietário efetivo, né, pelo pagamento do débito eventual existente em nome do empenhamento feito. Então, vejam, se esse bem está em mãos do empenhante, este empenhante é que deverá, digamos, estabelecer o domicílio básico para a definição da lei aplicável naquela relação jurídica, certo? Então, é o que diz o dispositivo. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Muito bem, pessoal. Estas regras todas estão vinculadas, então, a uma análise substancial acerca dos dois primeiros dispositivos constantes da lei de introdução às leis do direito, das normas do direito brasileiro, que são objeto de uma análise mais profunda de acordo com as necessidades. Na próxima semana, nós vamos analisar um dispositivo, que é o artigo 9º, que é um dispositivo importantíssimo, porque ele trata das obrigações. E as obrigações, vocês verão, elas se sintetizam em regras bastante diversas dos países mais desenvolvidos com quem nós invariavelmente negociamos. E isto, ou seja, a falta do princípio da autonomia da vontade se estabelece com toda prioridade no sistema e causa grande instabilidade diante do direito brasileiro, que nós vamos falar adiante. No que tange ao artigo 10º, nós vamos falar ainda do capítulo sucessão. E quando se fala das sucessões, nós estamos falando não propriamente da partilha dos bens, que estão capitulados lá no artigo 8º. Aqui falamos das ações sucessórias, ou a legitimidade de herdeiro, a legitimidade de legatário, a concorrência, a capacidade para suceder, entre outras coisas. O artigo 10º, então, vai referir a respeito deste assunto e vai tratar, então, de um capítulo também específico do Código de Processo, desculpe, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, finalmente, no artigo 11,
nós vamos ver que, que nós vamos falar a respeito das organizações coletivas, ou mais apropriadamente do Estatuto da Pessoa Jurídica. E com isso nós implementamos análise dos dispositivos do direito privado. O que nós queremos é exatamente analisar esses três outros objetivos para que, três outros capítulos ou artigos, para que se possa, eventualmente, então, analisar com maior prioridade as questões postas. Por hoje é isto, agradeço a atenção, muito obrigado.